Vamos gravar em DVD esta mensagem. Bem-vindos todos aos pastos verdejantes da graça de Deus. Receba em seu coração a ministração da palavra que vem do trono da graça de Deus. Abrindo o coração para o compromisso, parte 2. E no nosso telão, o tema desta noite, vamos dar sequência ao que Deus começou a nos revelar, nos ensinar, nos orientar no domingo próximo passado. No livro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26, está escrito: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Já expliquei que Jesus confrontou o povo com a necessidade que nós temos de abrir mão de alguma coisa na vida para seguirmos a Cristo. O nosso chamado cristão envolve abrir mão. Esse aborrecer aqui não é no sentido que nós conhecemos, de deixar a pessoa magoada, aborrecida. Na verdade, esse não aborrece, né? Se alguém vem a mim, não aborrece. Não abre mão de algumas pressões, não abre mão de priorizar pai, mãe, mulher, filhos. Quer dizer, quando Jesus nos chama, ele passa a ser a prioridade. E nessa prioridade, nós aprendemos que temos muitas vezes que abrir mão de algumas coisas. Não de pessoas, mas de agradar às vezes ao homem. Porque importa que agrademos a Deus e não ao homem. Se agradássemos a homens, o que é que diz a Bíblia, o apóstolo Paulo? Não seríamos servos de Cristo. Às vezes, para agradar a Cristo, nós temos que aborrecer alguns homens. E às vezes, para agradar aos homens, os irmãos, os crentes, os cristãos em geral, acabam desobedecendo ou aborrecendo a Cristo. Nesta opção que temos de escolha, nós temos um compromisso firmado com Jesus. Ele não deve ser aborrecido, e sim aquilo que nos afasta dele. Então, vamos orar, vamos abrir o coração para entender mais sobre esta aliança, este compromisso entre os filhos de Deus e Deus, Deus e os seus filhos, e entre as pessoas, entre os homens também. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e Pai bendito, todo-poderoso, toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Tu és grande e Tu tens te mostrado, Senhor, grande em nosso ministério. Um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, de prodígios. Obrigada, Jesus, por tantos testemunhos, por tantos feitos decorrentes do conhecimento da graça e da verdade. Das nossas orações agora em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Estamos aqui abrindo o coração para amar, para ser amado, para entender que amor é comprometimento, amor é responsabilidade, e o Senhor vai nos mostrar profundamente o valor de um compromisso. O que está envolvido, o que está implícito, quais as consequências de nós nos comprometermos com pessoas, com a igreja, com o senhorio de Cristo. Fala-nos, Pai. Arruma o que precisa ser arrumado dentro da nossa mente, do nosso coração. Transforma a nossa vida, Jesus. Muda a nossa sorte, se necessário for, diante dos nossos olhos, como está escrito em Tua palavra. Porque eu creio, Senhor, que esta inspiração veio de Ti, do trono da Tua graça, para que o Teu povo experimente milagres, entendendo, Jesus, o comprometimento de ser chamado um povo cristão na face da terra. Que assim seja, em nome de Jesus, e toda a igreja amada de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, ovelhas de Jesus Cristo, filhos benditos, vasos de honra, preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso. Nós aprendemos, desde domingo, próximo passado, que compromisso é uma entrega.
Quando eu falo de compromisso, eu estou falando, em primeiro lugar, da nossa vida diante de Deus, do nosso chamado como cristãos. O Senhor nos predestinou em amor antes da fundação do mundo, a seu tempo nos revestiu de carne. Essa carne que nos reveste tem a lei do pecado, nos matou. E Jesus, com um plano perfeito, elaborado de antemão, a seu tempo, no dia do poder de Deus em cada um de nós, cada vida, nos chama. Porque aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então a obra está completa. E quando o Senhor nos chama, o Senhor se apresenta a nós, se revela a nós. A Bíblia diz que Ele nos dá o dom da fé para crermos e sermos salvos. E nos sela com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Ora, quando Ele entrega a sua vida a nós, quando Ele se apresenta a nós, esta entrega já é um compromisso. Por quê? Porque a tradução, a palavra na sua origem, o significado mais profundo da palavra compromisso é entregar alguma coisa a outra pessoa. Então nós precisamos partir desta ideia, ter isto muito sério, que o primeiro compromisso estabelecido na nossa vida foi o compromisso de Cristo. Ele se entregou a nós. E isto tem implicações, isto tem consequências. Esta entrega de Cristo a nós faz com que este grande amor, esta grande entrega, seja como um ímã que nos aproxima dele. Ele mesmo disse que ele atrairia a si. Nós somos atraídos pelo grande amor de Deus. Nessa atração, nesse conhecimento de Jesus Cristo, do seu grande amor, da sua grande obra por nós, nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Já era dele, mas conscientemente, agora pela fé, nós nos soltamos nas mãos de Deus. E também entregamos alguma coisa, ou seja, também nos comprometemos com Cristo. Então existe na vida de todo crente em Jesus Cristo um compromisso que já foi estabelecido, mesmo que não haja o entendimento disso, mesmo que não haja a revelação do que isto significa na sua complexidade. Nós temos um compromisso com Cristo, Cristo tem um compromisso conosco. Por isso que eu coloquei a citação desse teólogo Tozer, que diz assim: Deus nos quer por inteiro e não descansará enquanto não conseguir. Ele não se satisfará com um pedaço do homem. Então, exatamente isso. Ele traduziu muito bem esta coisa da entrega e do compromisso. Deus, quando se deu por inteiro. Deus foi e deu a vida dele por nós. Ele não deu um pedaço dele, ele não se deu parcialmente, ele se deu totalmente. Ele, nesta entrega, estabeleceu um compromisso. Isto implica numa outra entrega. Então, a nossa entrega a Jesus deve ser total, ampla, sem restrições, incondicional. Então, as pessoas às vezes se entregam a Jesus parcialmente. Elas entregam ali o coração, recebem a Jesus, confessam, mas depois de salvas, tem algumas coisas que o ser humano às vezes não abre mão. Não, nisto aqui não. Jesus não vai se meter nessa história aqui, não. Nesse lado da minha vida, isso cuido eu. Não, deixa Deus fora disso. Não quero pôr Bíblia nisto aqui. O Senhor não descansará enquanto não conseguir. Isto aqui, amado, significa que Deus tem as suas maneiras, que Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus métodos para nos fazer entender que Ele não nos quer aos pedaços. Ele não quer uma parte de nós. Ele quer os seus filhos por inteiro. Amém? Então, quando nós entendemos o que é o compromisso, e nós começamos a aplicar este conhecimento no nosso dia a dia, nós começamos a fazer diferença na família, nós começamos a fazer diferença no meio em que a gente trabalha, estuda, na sociedade em geral, até diferença na obra de Deus. Nós começamos a fazer diferença na igreja de Cristo. A diferença de um cristão na obra de Deus não está, volto a dizer, na educação,
nem nos dons que a pessoa tenha, nem no talento que ela tenha, ou nos dons espirituais recebidos por Deus. A diferença que uma pessoa faz onde ela está inserida está no compromisso, no comprometimento dela dentro daquele grupo, dentro daquela situação, dentro daquele contexto. E nós temos perguntado, por que as pessoas fazem escolhas tão erradas, eu estou falando de cristãos, tão incompatíveis com o chamado cristão? Você vê pessoas crentes escolhendo errado, se juntando a pessoas erradas, fazendo negócios ilícitos. Por que as pessoas fazem essas escolhas, né, absurdamente incompatíveis com o chamado de Deus? Será que são ignorantes com relação a isso? Será que erram por causa do pecado, da concupiscência da carne? Porque são levados, entendeu, pela sociedade, por vozes que não são as vozes que vêm de Deus? Muitas pessoas fazem escolhas erradas, se comprometem com erros, com pessoas erradas, com coisas erradas, porque elas acham que o cristianismo cobra um preço alto demais. Nós temos que falar sobre isso. Tem gente que você convida, tal pessoa gosta do que você fala, ela gosta da palavra, mas ela diz, não, esse negócio de igreja não é para mim. Você já ouviu isso, né? Não, eu não sou desse tipo de pessoa. Quem diz isso, na verdade, está cometendo um erro gravíssimo. Porque esta pessoa não está fazendo escolhas baseadas na palavra de Deus. Não está debaixo, né, da orientação de Deus. E por que essas pessoas erram tanto? Porque elas acham que vir à igreja, entrar de cabeça num ministério, é um preço alto demais. Eu vou ter que estar todo domingo. Não, esse negócio de, sabe, eu tenho que me relacionar com pessoas que não são aquelas pessoas ali que eu estou acostumada. São pessoas muito diferentes de mim. Eu não vai dar, não. E essa coisa de ofertar, de dizimar. E assim, eu não sou uma pessoa, eu vou ter que cantar. A pessoa começa a ter umas ideias, né? E ela fala, não, eu vou ter que sentar lá, eu não tenho paciência de ouvir. E começa aí um monte de justificativas da carne, porque as pessoas consideram isso um preço a pagar, um preço alto. E eu coloquei no telão, vamos repetir, todo compromisso tem um preço. Todo compromisso tem um preço. Quando Jesus se comprometeu conosco, o preço que ele pagou foi altíssimo, foi a sua própria vida. Quando você confessa Jesus, não adianta você querer achar que vai continuar a sua vida igualzinha que ela antes. Não é. Tem um preço a pagar. E tem que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que aborrecer alguém, às vezes. Muitas vezes você vai ter que se aborrecer sua própria carne. Porque você gostava de certas coisas, fazia certas coisas, agora aquilo não lhe cabe mais. Agora aquilo lá não fica bem, agora aquilo lá não tem parte com Deus. E Deus requer isso. Olha, me segue. Abre mão disso. Não dá para me seguir e ficar com isso. Você tem que me seguir. Então, há um preço, sim, a pagar. Sempre há um preço. Se nós, cristãos, tivéssemos este compromisso, entendido, esse significado do compromisso em nossas vidas, amado, nós já teríamos transformado a nossa família, já teríamos transformado nosso bairro, enfim, a nossa sociedade, o Brasil, quem sabe. Então, colocamos o significado, por favor, do compromisso na Bíblia Sagrada. O que significa? Entregar alguma coisa a outra pessoa. Só estou fazendo um repasse. Nós estamos comprometidos com todas as pessoas, ou grupos, ou entidades, ou enfim, que nós entregamos alguma coisa. Quando eu entrego o meu coração para alguém, eu estou comprometido com esta pessoa. Quando eu entrego, eu disse aqui, um filho para alguém cuidar, eu estou comprometido com esta pessoa. Aí há um vínculo, há um compromisso. Quando eu matriculo um filho numa escola, este filho, né, eu estou entregando para ele ser educado, né, por alguma entidade, há um compromisso estabelecido. Quando eu entrego um segredo a alguém, há um comprometimento muito grande. Agora sim, pense do outro lado. Quando você entrega, você se compromete. Há um compromisso. Mas quando alguém também te entrega alguma coisa, também tem compromisso. Então, quando alguém te conta alguma coisa, ela te entregou um segredo, ela te entregou um desabafo da alma, ali houve um compromisso. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Quando alguém te dá alguma coisa para cuidar, foi estabelecido um compromisso. Quando alguém te dá a palavra, há um compromisso. Quando alguém te dá um presente, houve um compromisso ali. Quando alguém combina alguma coisa com você e dá ali a sua vida, né, o seu horário, há um compromisso estabelecido. Então, o significado básico é entrega. Tá? A gente entrega alguma coisa, há um compromisso de um lado e de outro. É importante entender. Outras palavras que definem compromisso é garantia, decisão, declaração, juramento, escolha, promessa. E todas estas atitudes tipificam um verdadeiro compromisso. Ponto 1. Esse compromisso verdadeiro enfoca mente, coração e vontade. Já expliquei isso. Compromissos baseados só no coração, na emoção, eles nos surpreendem. E nenhum compromisso baseado só na emoção perdura. As pessoas muitas vezes dão a palavra na emoção e depois elas não conseguem sustentar essa palavra. Há pessoas que compram na emoção, depois elas não conseguem pagar. Não é verdade? Há pessoas que fazem coisas pelo coração, pelo impulso, naquele momento, por uma emoção, por um sentimento forte, e depois elas percebem que, e agora? O que é que eu faço? E agora? E se arrepende. Não dá para seguir, ou não dá para sustentar coisas que foram assumidas, que foram comprometidas. Então, nós estamos explicando que antes de nós assumirmos compromissos, ou de entregarmos coisas para as pessoas, ou de recebermos coisas das pessoas, nós precisamos usar a mente. Precisamos pensar. Não só quando a gente entrega alguma coisa, estabelece um compromisso, mas quando alguém quer nos entregar. Às vezes nós vemos casos interessantes. Você está num local de trabalho e alguém chega para você e diz assim, olha, você a partir de agora vai fazer esta função, eu estou lhe entregando isso. E a pessoa se sente o máximo muitas vezes e ela pega aquilo lá. Quando ela pega aquilo lá, foi estabelecido um compromisso. Ela aceitou aquela entrega. E muitas vezes a pessoa pega aquilo, mas ela não tem condições de fazer aquilo. Ela não tem, às vezes, capacidade de fazer aquilo. Às vezes ela não tem tempo para encaixar aquilo. Mas ela assumiu um compromisso. Porque quando ela pegou aquilo, ela se comprometeu. Então vejam as questões que estão aí fora. Os testemunhos dos crentes que estão aí fora. As pessoas sempre estão aí achando alguma coisinha. Aquele cristão, aquela pessoa fala de Deus, mas ela não cumpre a palavra. Por quê? Porque age muito na base da emoção. Acha que Deus vai ajudar a fazer tudo, que Ele pode fazer tudo, porque Deus... Mas você tem que pensar. Nós somos pessoas inteligentes. Deus nos deu uma capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de analisar, de averiguar as coisas, justamente para que a gente, ao receber alguma coisa de alguém, a gente possa honrar aquilo. Você está compreendendo? Amém? Ou quando você der uma incumbência, ou passar alguma coisa a alguém, você saiba para quem você pode passar aquilo, para que aquela pessoa possa honrar aquilo. Então tome cuidado ao entregar coisas às pessoas. Às vezes você entrega e depois você vai cobrar, porque a pessoa aceitou. Então antes de entregar alguma coisa, de estabelecer um compromisso, avalie a quem você está entregando. Como antes de receber alguma coisa de alguém, material ou imaterial, avalie também se você tem condição de receber aquilo, porque um compromisso vai estar sendo ali estabelecido. Vamos para o versículo, por favor. Coloque para mim, Tony. Respondeu-lhes Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então o Senhor está nos mostrando que até as nossas decisões de amar e mostrar amor e nos relacionar na base do amor tem que passar pela mente. Amor também é uma coisa racional. Ai, eu não entendi. Eu achei que amor era só uma coisa do coração. Não é. Não é. Quando você ama, você pensa. Quando você se apaixona, você fica nulo de pensamento. É diferente. Paixão é uma volúpia da carne. É alguma coisa que cega, ensurdece. Você já experimentou falar alguma coisa sensata para um apaixonado? Não é verdade? A pessoa não te ouve. Ela não quer te ouvir.
Por quê? Ela está surda, cega. A paixão é o quê? Concupiscência da carne. E o amor? O amor não. O amor é um sentimento, mas é um sentimento equilibrado que passa pelo pensamento. Você avalia as questões quando você ama. Você repensa. Você chora, você sofre, tudo isso, mas tudo passa pela sua mente. Então, é importante você entender que tudo que nós fazemos, até a obra de Deus, até o amor de Deus, para nós aqui é consciente. Por isso que Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto a Deus é racional. Não é um negócio que as pessoas veem... Não tem razão, não tem explicação, não tem coerência, não tem reflexão. Você entra em muitos lugares que se diz igreja, mas as pessoas têm experiências místicas. Isto não é culto. Isto não é racional. A pessoa chega ali e ela tem que ter arrepios, ela tem que ter calafrios, ela tem que dar cambalhotas, ela tem que ter alguma coisa extraordinária que mexa com a emoção. E estão aí pessoas especializadas, muitas energizadas pelo inferno, para fazer a igreja sentir emoção. Eu sei do que eu estou falando. E aí é que mora o perigo, vamos dizer claramente. As pessoas agem na base da emoção, elas são induzidas a muitas coisas, a pensarem que são muitas coisas, ou que aquilo é uma certa manifestação e não é. E de repente, amados, se estabelecem compromissos, a pessoa se vincula às vezes a um ministério, a um local que se diz igreja, que não tem nada a ver com a obra de Deus, e depois ela diz... Espera um pouco, o que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Qual é a substância disso? Ou então, eu não quero levar isso adiante, mas agora eu estou comprometido. Agora eu me deixei usar. Quantas pessoas, né, aceitam cargos nas igrejas? Diáconos, presbíteros, pastores, bispos. Há uma troca, há uma entrega. A pessoa se compromete, vai na base da emoção, e ela não pensa nem quem entrega e nem quem recebe. E, de repente, há um compromisso estabelecido com o ministério, com as ovelhas. Há um compromisso diante de Deus, muitas vezes. E a pessoa depois diz, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento isso não é para mim. E como eu vou sair disso agora? E agora? E aí estão as pessoas cheias de mazelas dentro dos ministérios, carregando coisas, fazendo coisas que Deus não as chamou para fazer. Ou que não era o momento para fazer. E as pessoas se responsabilizaram, se comprometeram. Próximo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, assim, não busque o teu próprio entendimento quando ele é só emoção. Se você é uma pessoa muito emocional, se você é uma pessoa muito cheia de... Eu senti. Quando chegam para mim, amados, e dizem assim, eu senti de Deus, eu tremo nas bases. O que é sentir de Deus? Eu senti de Deus. Será que sentiu de Deus mesmo? Ou sentiu de você e está querendo falar que é Deus? Como é que se sente de Deus? Eu senti de Deus. Olha, mas eu vivi tanto na lei isso. Chegava um irmão perto e falava assim, olha, eu vim aqui te falar porque eu senti de Deus. Você sentiu de Deus, eu não senti nada de Deus, então você está com a razão, eu não. Você me fala o que você sentiu de Deus, é isso que eu vou fazer. E é um perigo. Sentir de Deus não é termômetro para a gente fazer nada. Porque esse sentir de Deus tem que passar aqui, ó. Você tem que conferir na Bíblia coisas espirituais com espirituais. Você está entendendo? Se você tem ainda alguém, vínculo com alguém que vive sentindo de Deus, amado, menos, manda menos, menos, vamos menos. Vamos sentir de Deus depois da gente entender o plano de Deus, a direção de Deus. Aí nós vamos sentir de Deus. Então, primeiro, entender que o culto a Deus, que as coisas de Deus são racionais. Elas têm explicação. Se a gente não entende algumas coisas na hora, nós não entendemos na hora porque muitas vezes nós estamos emocionalmente abalados. Quantas vezes a gente vem para um culto, Deus fala, claro, mas aquela pessoa que está emocionalmente abalada, abatida, ela está muito, né, ansiosa, ou ela está muito temerosa, ou ela está muito, sei lá, triste, ela não consegue entender o que Deus diz. Por quê? Porque a emoção está tomando conta dela.
Aí ela vai embora e diz, todo mundo, Deus falou comigo. Deus, eu senti que Deus falou, mas eu não entendi. Você não entendeu porque a sua emoção está mais forte, está em alta, e você não conseguiu entender racionalmente, pelo teu intelecto, pela revelação da palavra, o que Deus estava dizendo. Então as pessoas, porque Deus é Espírito, porque o Espírito Santo, porque as coisas do Espírito, porque o sobrenatural de Deus, acha que tudo é na base da emoção. Não é. A emoção, ela é maravilhosa, quando ela tem respaldo naquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Próximo. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Então assim, faça essa oração. Sonda-me, Senhor, examina-me, olha, sonda-me o coração e os pensamentos. Tem que ter coerência. Tem gente que pensa a coisa certa, mas sente errado. Que é muito, sabe? Deus está falando, é isso que Deus está falando. É assim que Deus quer, é assim que Deus pensa, é assim que eu devo fazer. Mas como é muito emoção, está acostumado a decidir tudo na base do impulso, né? Na base do, se eu sentir, do termômetro é o coração, a pessoa acaba fazendo uma coisa, mesmo sabendo que não é aquilo. Que Deus não aprova aquilo, que Deus não deu aquela direção. Mas eu estou sentindo, amados, o coração é enganoso. Cuidado com o que você sente. Não feche negócio por sentimentos. Não se case só por sentimentos. Vá entender na Bíblia o que é que Deus tem, que palavra Deus tem para cada situação. Porque Deus tem uma palavra para cada situação. E se a gente soubesse disso aqui há algum tempo, nós teríamos evitado muitos rolos, alianças, comprometimentos com pessoas, com situações, com parte financeira, com gente, com ministério, com tantas coisas. Próximo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quem é que sabe que deve fazer o bem e não faz? Quem é muito na emoção. Quem age baseado só no coração, no sentir, no sentir. Você sabe o que é o certo, mas você sente errado, sente diferente, e aquilo é que manda na sua vida. Não pode o coração mandar na vida. É Deus quem manda, mas Ele te ensina a pensar, a refletir, e a ponderar e depois decidir. É isso que Deus tem para mim. Aí, quando você estabelecer esse processo na sua vida, você vai ver os sentimentos que vão brotar no seu coração. De alegria, de paz, de felicidade, sabe? De regozijo, de entusiasmo. Tudo de bom. De amor por aquilo que você está fazendo, de muito prazer, porque você está fazendo a coisa certa. Agora, isso não vai ser fogo de palha. Vocês sabem quantos fogos de palha existem na obra de Deus? Fogo de palha. Quanta gente for. Existem até pessoas que vão à frente num apelo, é fogo de palha. Porque mexeu com a emoção das pessoas. Quantas pessoas não são convertidas de verdade? Elas são convencidas de alguma coisa num determinado momento. Você está entendendo, não é, Lourdes? Nós já vimos isso. Tantas vezes conversamos a respeito de tantas experiências do passado, coisas que nós vimos. Onde estão essas pessoas que foram ali, choraram, se desmancharam aos pés do Senhor? Será que aquilo foi uma obra mesmo do Senhor ou foi uma emoção que tomou conta da pessoa e a pessoa ali, né? E você sabe que o ser humano, ele age por imitação. A gente aprende coisas, né? A gente está sempre aprendendo e incorporando coisas. E tem gente que é muito na emoção e incorpora a emoção dos outros. Por isso você vê aí algumas coisas acontecendo em massa em alguns lugares, que não tem nada a ver com Deus, nem nada a ver com o diabo. É pura o quê? Emoção, é alma. E todo mundo começa a ter certas manifestações, não é? E de repente é Deus, ou então é o capeta. Você sabe que na igreja evangélica existe agora agora não, já vem de algum tempo, uma tal da unção do cavalo. Já ouviu o pastor falar? Agora Deus vai se manifestar com a unção do cavalo. E todo mundo começa a relinchar. Você vai rir, mas isto é sério. Começam as pessoas, todo mundo, é a unção de Deus. Daqui a pouco, tem a unção da galinha, começa todo mundo.
É verdade, mas eu sei que parece uma coisa engraçada, porque nós que temos esse conhecimento, a revelação, a gente fica pensando, o que é isso? Mas é o quê? Uma histeria coletiva começa. Que unção de cavalo, de galinha. Eu estava dando um seminário em Porto Alegre, agora, e surgiu, na hora das manifestações do Espírito Santo, saiu isso, e eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque há coisas do Espírito que não é porque nós nunca vimos que não é o Espírito Santo. Porque Deus é Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser. Agora, tem que ter um fim proveitoso. Todas as coisas cooperam. A palavra de Deus diz que Deus é Deus de ordem e de decência. As manifestações do Espírito Santo, elas são dadas a cada um visando a um fim proveitoso. Não pode ter uma manifestação que não tenha fim proveitoso, que tenha fim jocoso. Que a gente vai começar a rir, né? Todo mundo... Gente, na minha igreja tem unção da galinha. Para que serve isso? Eu não sei. Não tem fim proveitoso. Isso não vem de Deus. Lógico que não vem de Deus. Eu estava dando esse exemplo, de repente, uma irmã se levanta e diz que lá há igrejas que têm a unção da lagartixa. Prega na parede. Diz que o pastor dá uma ordem lá e fica todo mundo assim, agora se manifesta a unção da lagartixa. Os irmãos que estavam lá viram. Foi verdade, pastora Jaqueline, que a irmã nos contou. Igrejas que têm a unção da lagartixa. Gente, eu odeio lagartixa. Você já imagina? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Agora, que o pastor seja lagartixa, é problema dele. Agora, ele fazer a igreja inteira ter unção de lagartixa, e ficar todo mundo pregado numa parede, e dizer que isto é Deus, os irmãos estão entendendo? Isto o que é? Isto é alma. O ser humano, ele é aberto para o místico. Isso é uma necessidade da carne do homem. Então, é muito forte quando começa essa coisa que ninguém entende. Eu também quero esse negócio que ninguém entende. Se Deus está nisso, eu quero. As pessoas estão tão carentes que se Deus está nisso, eu quero. Se Deus falar para eu virar lagartixa na parede, eu viro. E não é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não tem um som nem de galinha, nem de cavalo, nem de lagartixa. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que o culto é exigido um culto racional. Você só presta um culto a Deus de verdade quando você apresenta o teu corpo como um sacrifício. O teu corpo é mente, coração e físico. Você tem que estar num culto com tudo funcionando, tudo coerente. Por isso que é inadmissível uma pessoa... Não, eu louvo com o pensamento. Não. O Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus... com toda a tua mente, coração e força. Já expliquei aqui que força é um atributo físico. Não existe força no pensamento. Pensamento não tem força. Então, força do pensamento aí fora é balela do inferno. Não existe força do pensamento. Pensamento não faz força. Força é alguma coisa mecânica, física. E isto só pode ser feito com o corpo. Amém? O engenheiro está ali. Sim, senhora. Então, não existe força da mente, nem força da alma. Existe uma alma que é poderosa, se ela não for refreada, para fazer coisas, para imitar coisas, para ter sensações, porque isto é a alma, que só, amado, só vento para crer, que é possível. Então, nós temos que ter, num culto, mente, coração e corpo. Então, assim, eu amo a Deus. Eu amo pensando, eu amo falando, eu amo sentindo, eu amo expressando com o meu corpo. Então as pessoas dizem, quando chega aqui no louvor, o bispo raiva sobe lá. Amados, é de todo o coração, com toda a mente, com toda a força. Então nós temos que ter o corpo como uma manifestação da força do amor de Deus. Nós já usamos o corpo com força para outras coisas, que não tinham nada a ver com Deus. Agora... você usa o corpo para manifestar o amor de Deus. Você está compreendendo? Agora, isso é racional. A gente não chega aqui e fica todo mundo pulando e diz, não sei o que aconteceu comigo. Não, você sabe, você pulou a beça. Tanto que você está suado, tanto que você está aí sem fôlego. Você sabe o que você faz, você sabe o que você veio fazer aqui. Amém? Você está sentado aí, você sabe que está sentado, que você não está possuído, que não vai acontecer nenhuma coisa aqui, que você não vai entender o que é. Não. Deus sempre nos explica tudo, passa por aqui. É ou não é verdade?
Isso é que dá sossego para a igreja, amados. Você vem para um culto racional. O que Deus fizer sobrenaturalmente tem respaldo bíblico. Pronto, estamos sossegados, abertos para o que Deus quiser falar, fazer, manifestar, e nós não vamos espantar, porque nós temos base bíblica. Dura coisa é quando a gente não entende nada. Você vai num lugar e fala, teve um culto a Deus. O que aconteceu lá? Não sei. Gente, não entendi nada. Um cara subiu num poste, o outro ficou instalado na parede, o irmão rolou embaixo do banco, o outro ficou com a língua de fora. O que aconteceu? Não sei. Isso não é culto a Deus. Estão entendendo? Bispa, mas tudo isso dentro do compromisso, tudo isso. Quando nós estabelecemos um compromisso com Cristo, nós temos o compromisso de Cristo para conosco, até em nos explicar aquilo que nós não sabemos, não entendíamos no passado. Você está entendendo? Você já imaginou você estar do lado de alguém, assistindo um culto, essa pessoa dá um pinote, pular 3 cadeiras para trás? Pensa, Foquinha. Pensa teu irmão, daqui a pouco você está aqui tranquilo, rindo com ele, daqui a pouco ele... E todo mundo diz, o que deu nele? O Espírito Santo se manifestando. Que isso, cai na real. Não tem Espírito Santo, não. Interna. Bom, próximo. Nós temos que acabar, já passei da hora. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha, vamos entender isso aqui. Como é que uma pessoa chama Senhor? O meu Senhor Jesus. O seu Senhor, do original grego, Kyrios, significa dono e proprietário. Você sabia? Quem aqui chama Jesus de Senhor? Você declara isso toda hora, todo dia que você diz Senhor, que Ele é seu dono e proprietário. O que faz um dono e um proprietário? Manda. Até o mandar dele é maravilhoso, né? Agora, quem é que tem a palavra final? É o dono, é o proprietário. Então, amados, nós estamos comprometidos com o nosso dono e o nosso proprietário. E ele também está comprometido conosco. Quando você diz Senhor Jesus, você está falando, fala meu dono e meu proprietário. Põe para mim o próximo, por favor. Esse senhorio e compromisso de Cristo, queria falar um pouquinho sobre isso, para nós encerrarmos. Você acha que é possível alguém receber a Cristo como Salvador e não como Senhor? Nós fizemos uma discussãozinha sobre esse tema no nosso retiro. Pense a respeito disso. É possível receber Jesus Cristo como Salvador só e não como Senhor? É ou não? Logicamente que não, né? Porque Ele é Salvador e Senhor. Quando nós o recebemos, nós recebemos o Senhor e Salvador. O que acontece é que nós depois, na nossa vida diária, nós ficamos com a parte do Salvador. Mas a parte do Senhor, nem sempre nós assumimos o senhorio de Cristo. Então eu queria que nós orássemos agora a respeito disso. Jesus Cristo é o Salvador. Mas Jesus Cristo é Senhor. Ele é proprietário, Ele é o dono, Ele é o Senhor da glória, Ele é o soberano Senhor, Ele é o Senhor dos senhores. Amado, na nossa vida tem muitos senhores. Você deve ter pessoas que você chama de Senhor, com respeito. Nós chamamos o nosso pai de Senhor, quem é da geração mais antiga. Nós chamamos o quê? Um professor de Senhor, quem é da geração mais educada. Nós chamamos, não é verdade? Nós chamamos pessoas, né, com autoridade de senhor, de senhora. Nós damos respeito, nós honramos. Jesus é Senhor de todos os senhores que nós podemos identificar à nossa volta. Amém? Ele é Rei de todos os reis da terra, acima de todos. Então, assim, não é que nós estamos fazendo Jesus ser Senhor da nossa vida. A Bíblia Sagrada afirma que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós reconhecemos esse senhorio de Cristo na nossa salvação, nós não podemos abrir mão
dele mandar em todas as áreas da vida. Quem está entendendo? Então assim, não adianta você pegar uma Bíblia e ir para uma igreja e dizer, eu sou crente. Jesus Cristo é o meu Senhor. Sério? Sério mesmo? Você está comprometido com o que você acabou de dizer. Porque você está amarrado com as palavras que saíram da sua boca. Então, quando você entregou esta palavra, lembra-se, compromisso é uma declaração. Quando você declarou isso, Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor, então Ele é seu proprietário e dono. Ou seja, Ele não vai aceitar um pedaço seu. Ele quer você inteirinho. E Ele não vai descansar, segundo diz Tozer, enquanto Ele não conseguir você por inteiro. Você sabe por que você está aqui esta noite? Porque Deus quer a sua vida por inteiro. Você sabe por que Deus está tratando disso? Porque Ele não quer você com um pé na igreja e um pé no mundo. Você sabe por que Deus está lhe mostrando o comprometimento que há na nossa salvação, quando a nossa vida está nas mãos de Cristo e Cristo está em nós? Porque Ele quer usar a sua vida para impactar a sociedade. Mas não falando, mas mostrando o senhorio de Cristo. Porque de teóricos o mundo está cheio, o mundo está cansado. Nós somos uma geração levantada por Deus para fazer diferença no mundo, amados. Amém, pastores? Como é que nós vamos fazer diferença se nós não honrarmos os compromissos, as entregas que fazemos, as coisas que recebemos? E antes de nós falarmos em honrar compromissos humanos, nós precisamos começar honrando o compromisso divino. Porque nenhum outro tem valor se nós não conseguimos honrar o primeiro e mais importante compromisso da nossa vida. Eu quero orar com a igreja agora, encerrando o culto, vamos ficar de pé, para que você pense nisso, e reflita, e assuma, se você é crente, não é? Se você é salvo, assuma na sua vida o senhorio de Cristo. Porque Ele não entrou na sua vida só como Salvador. Ele entrou na sua vida como Salvador e Senhor. Lembre-se, desde que você confessou a Cristo e o recebeu no seu coração, quanto tempo se passou? Cada um aí tem uma data. 1 ano? 2? 7, 10, 20, 30? Todas as vezes que a sua boca o chamou de Senhor. Todas as músicas que você cantou dizendo, meu Senhor. Todas as vezes que em oração você gritou por Senhor, me ajuda, me socorre, me consola. Você declarou dia após dia, vez após vez. Você declarou que Ele era seu dono e proprietário. E agora Ele está dizendo, agora eu quero ver isso de verdade. Eu não aceito um pedacinho seu. O que Ele está dizendo é, eu quero ser o Senhor total da sua vida. Como verdadeiramente eu sou. Mas isso tem que ser evidenciado. Deus pode transformar o mundo através de nós. Ele pegou 12 homens. Um ele nem pôde contar que era filho do diabo. E com 11, Ele transformou o mundo. Por quê? Porque aqueles 11 estavam comprometidos não só com o Salvador, mas com o Senhor Jesus Cristo. E todos, quando viam aqueles homens, diziam, este é um deles. É isto que tem que acontecer com você. Não pelo seu cabelo, não pela sua roupa, não por usar uma Bíblia, mas por você ser alguém que honra o senhorio de Cristo na sua vida. Isto é sério. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai amado e bendito. Te agradecemos, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, tão preciosa. A igreja está cheia numa quinta-feira de muito frio na cidade de São Paulo. Eu louvo a Deus, Senhor, porque aqui estão pessoas comprometidas contigo. Eu sei, Pai, que existe um compromisso com a igreja, com a denominação. Existe sim, Senhor, um compromisso com o altar. Mas esse compromisso maior, Jesus, no nosso ministério, é de cada um contigo. Por isso estão aqui hoje. Porque é esse povo que o Senhor quer para manifestar a tua glória, Senhor. É este povo que o Senhor quer revelar coisas grandes e ocultas que ainda não sabemos.
Há muito mais para conhecer, há muito mais para viver, há muito mais para fazer para Ti, Senhor. Mas o Senhor não quer pessoas afoitas, saindo na base da emoção, sem consistência. O Senhor quer agir em vidas e através de vidas comprometidas, Pai. Aqui não há ninguém que não esteja comprometido, Pai. Não há ninguém. Nós precisamos honrar os nossos compromissos. E aqueles compromissos que nós queremos honrar urgentemente, os financeiros, os compromissos de contas a pagar, os compromissos de namoro, de noivado, de casamento, compromissos com os filhos, compromissos, todos esses que nós queremos honrar, só serão honrados verdadeiramente quando nós aprendemos a honrar o compromisso com o Teu senhorio em nossa vida, Pai. Eu oro agora, Pai, para que se alguém entre nós tem alguma área da vida, tem alguma situação ainda que não esteja, Senhor, entregue a Ti, que agora eu faça em nome de Jesus. O Senhor mesmo disse: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, vai ter que aborrecer alguma coisa. Aborrecer às vezes alguém, até a própria vontade da carne. Jesus, nesta noite, importa te agradar, Jesus, porque ninguém nesta terra deu a vida por nós, ninguém pagou preço algum por nós, ninguém resolve os nossos problemas quando nós os temos, ninguém nos cura quando nós ficamos doentes. Nós temos a Ti, recorremos a Ti, o Deus de toda provisão. E agora, Jesus, nós não queremos fazer de Ti uma religião na nossa vida. Nós queremos uma vida intensa com Jesus Cristo, comprometida totalmente, Jesus. É esse compromisso que vai fazer diferença na nossa casa, no nosso bairro, na nossa escola, na faculdade, no nosso local de trabalho. Ó Deus, chega do povo de Deus ser escândalo na sociedade. Chega, Jesus, de olharem para um crente e dizerem: é tudo igual, não aceito isso, não recebo isso em nome de Jesus. Teu amor já nos cobriu, inundou o nosso coração, e agora não há mais, Senhor, não há mais em nós nenhuma possibilidade de ficarmos com um pé lá fora, um pé no mundo, com alianças com aquilo que é contra a Tua vontade, que é o oposto à Tua santidade, Jesus. O Senhor nos quer por inteiro. Por isso, aceita a oração que está sendo feita agora, Senhor, do fundo do coração desta igreja. Cada um que está te entregando alguma área, está colocando nas Tuas mãos agora. Eu sei que isso está alegrando o Teu coração, Pai. Eu sei que isso está te glorificando neste dia. Que a gente faça a diferença, Pai. Que o Teu senhorio seja visível em nossa vida, principalmente fora da igreja. Nós seremos conhecidos como o povo que chama Jesus de Senhor e Salvador, e que vive debaixo da salvação e do senhorio de Cristo. Que assim seja em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todos os amados digam amém e amém. Louvado seja Deus. Bispo Rai vem dar a bênção final. Os ministros vão ficar tocando um pouquinho e nós vamos nos cumprimentar. Deus está afinando entre nós, Deus está cuidando das nossas relações. Isso é maravilhoso. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. E diga a quem está ao seu lado: Jesus Cristo te quer por inteiro. Amém, aleluia. Boa noite, amados, boa noite, internautas. Boa noite, Jesus nos quer por inteiro. Até domingo, graça e paz.
nosso Deus com amor e Ele te quer por inteiro. Não se esqueça. Boa noite a todos, internautas. Até domingo. Vão em paz, em nome de Jesus.